Tem muita coisa pra gente conversar do Fluminense, tá? Tem um atacante que volta a ser valorizado e convocado para a seleção, camisa 9, finalmente estreia como titular e já faz gol, uma contratação de peso, está deixando o clube mais rápido do que deveria e bom, contrato assinado, um baita acerto da direção do Fluminense. Tudo isso e muito mais, tu acompanha a partir de agora no Fluminense Escalado, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, vamos abrir o vídeo falando do bom momento do Canóbio, que volta à sua seleção e coroa o grande momento aí que está vivendo no Fluminense. Mas antes disso, quero dar um recadinho bem rápido aí para vocês, tá? Esse vídeo chega até você com o apoio da Bet Nacional, parceira aqui do Fluminense Escalado. Então, se você é maior de 18 anos e procura uma plataforma para acompanhar e organizar seus palpites esportivos com praticidade, confiança, eu deixei o link oficial aqui na descrição. É uma forma simples de conhecer a experiência da Bet Nacional com mais facilidade. Lembrando sempre, o jogo deve ser feito com equilíbrio, acima de tudo responsabilidade e muito controle emocional, tá? Bet Nacional, conteúdo para maiores de 18 anos. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá, vamos falar de Fluminense, né? O Canóbio volta a ser convocado para a seleção uruguaia e isso não é só uma convocação, é um selo do momento muito forte que ele vem vivendo com a camisa do Flu, porque, convenhamos, nem faz tanto tempo assim que a situação dele era bem outra, tá? A última convocação tinha sido lá em 2024 para uma Copa América. Depois disso, vem uma crise de relacionamento com o Marcelo Bielsa, sumiço das listas e, bom, aquela sensação de que o ciclo na seleção dele já tinha se encerrado de vez. Só que o futebol vive de roteiros, não é mesmo? E a chegada ao Fluminense, principalmente uma evolução muito forte sob o comando do Zubeldia, recoloca o uruguaio em evidência, tá? Não é surpresa para ninguém que depois que o Luiz assumiu aí o Fluminense, o Canóbio hoje é titular, peça importante, jogador decisivo, tá? Então ele não é só mais um jogador útil, como foi com o Mano, como foi com o Renato, não. Hoje ele é um cara que entrega muita coisa aí pro Fluminense, intensidade, participação ofensiva, recomposição. É um jogador muito importante pro elenco. Os números ajudam a mostrar isso, tá? Desde que chegou ao Flu, ele já soma 72 partidas, 17 gols e 6 assistências, né? E 26 principalmente, que é onde ele vive o melhor momento. Os números são espetaculares, tá? São 14 partidas, 4 gols e 1 assistência. Já tem, por exemplo, 4 participações de gol em 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, quase igualando o que produziu na competição inteira de 25. Então isso mostra realmente como o Canóbio evoluiu, né? Ele que não é centroavante, né? Não é necessariamente um ponta, é um meia, né? Ele faz aquela meia que cai pelas beiradas, enfim, é um jogador muito polivalente, tá? Mas tem um detalhe que, na minha visão, fez o Canóbio crescer ainda mais dentro do time, tá? Ele não vive só de gol, é um cara muito participativo, muito tático, ele é muito valioso, tá? Olha só esses números, tá? São 74 duelos ganhos e 26 desarmes na temporada. Isso por um cara que não é volante, né, de marcação, mostra o quanto ele é participativo com a equipe de uma forma geral, tá? Então agora ele é convocado para a seleção uruguaia, se valoriza e o Fluminense tem que abrir o olho porque muito provavelmente, se ele ir para a Copa do Mundo, terão assédios para cima do Canóbio, tá certo? Comenta a tua opinião sobre ele aqui nos comentários, porque vamos falar de um jogador que chegou, eu próprio aqui preguei desconfiança a ele, mas verdade seja dita, começou bem e ganha muita moral com o treinador, tá? Se o primeiro destaque do vídeo é um atacante que está em alta na seleção, o outro é um camisa 9 que parece que chegou para decidir partidas, tá? O Fluminense se recupera ali de uma sequência um pouco ruim no Campeonato Brasileiro ao vencer o Galo, e o gol da vitória saiu justamente dos pés do Rodrigo Castilho, que atuou pela primeira vez como titular. E olha, tá, o roteiro foi dos melhores possíveis, centroavante novo, primeira chance como titular e um gol decisivo que
colocou o Fluminense, né, no 1 a 0 e na vitória da partida. E é exatamente esse tipo de resposta que a torcida quer ver de um jogador contratado, sobretudo por altos valores, tá? A maior compra da história do Fluminense, que é para fazer diferença, tá? Agora vou ter que dar o braço a torcer, preguei muita desconfiança, tá? Pelo valor que foi pago, pelo resumo total da carreira, mas como eu disse, ele parecia estar vivendo o seu auge e que esse auge continuasse no Fluminense. E agora, com esse gol, o jogador começa a ganhar confiança, talvez ele esteja realmente vivendo o seu auge e continue vivendo aqui no Fluminense. O Cano também foi um jogador que chegou, já era mais velho ao futebol brasileiro e a gente sabe o que virou o Germancano, né? Que hoje ainda está aqui no Fluminense, né? Se recuperando aí fisicamente para o seu melhor momento, tá? E, cara, ao que tudo indica, o Castilho deve seguir sendo um titular do Fluminense, porque é o centroavante que o Zubeldia queria. O John Kennedy, que era o titular até o momento, basicamente a única opção dentro do grupo, passou por desgaste, uma longa sequência de jogos, e ele não é propriamente um centroavante, é mais um segundo atacante, então vai caber ao Zubeldia poder definir isso no dia a dia, ou de repente, né, partidas, joga o Kennedy, algumas partidas o próprio, né, Castilho, tem o Cano voltando. Bom, uma dor de cabeça boa aí pro treinador. Comenta a tua opinião sobre o Rodrigo Castilho aqui embaixo, te empolga, não te empolga? Bom, comenta aí, porque a partir de agora vamos falar de um jogador que está deixando o clube sem deixar saudades, mas deixando um prejuízo esportivo e financeiro pro Fluminense, tá? O Santi Moreno deve deixar o Fluminense. O atacante não vai seguir no elenco para a sequência da temporada e tem uma negociação avançada com o Dallas da Major League Soccer. O anúncio deve ser feito a qualquer momento, segundo informações que eu tenho, tá? A saída, segundo o cenário atual, está em fase final. Isso confirma uma impressão que já vinha ficando cada vez mais forte. O jogador simplesmente não conseguiu se firmar no clube. Inclusive, o próprio Zubeldia já tinha antecipado a atuação depois da derrota para o Vasco, quando explicou que o atleta não foi relacionado justamente por causa dessas tratativas em andamento. O presidente Matheus Montenegro também abriu e comentou o caso, explicou que a proposta é de empréstimo com uma opção de compra, um formato que tenta diminuir o impacto financeiro do negócio, tá? Porque, convenhamos, existe sim um forte impacto. Santi Moreno, que chegou ao Flu ali em agosto de 25, então há pouco tempo atrás, por cerca de 32 milhões de reais na época, vindo do Portland Timber. Era um investimento pesado, um nome que tinha bastante expectativa, que vinha numa boa fase, numa Major League Soccer, onde a gente sempre tem que ter a pulga atrás da orelha, porque, tecnicamente falando, é um campeonato, sim, inferior ao futebol brasileiro, ou pelo menos com muito menos partidas, tá? Muito menos desgaste físico, então às vezes os caras vêm de lá, chegam aqui e por aqui não rendem, tá? Então, era alguém que chegava com a missão de agregar qualidade ofensiva ao elenco. Só que na prática, nada disso foi possível, tá? E os números são duros. 13 jogos, poucas partidas, tá? Uma assistência aí, nenhum gol marcado. Isso para um jogador que chegou com a expectativa de substituir John Arias, o que também não aconteceu, tá? Então agora o jogador vai voltar aí pro futebol norte-americano. É um empréstimo com uma opção de compra fixada, tá? Não sei se teria alguma obrigatoriedade de compra por metas, por gatilhos, eu não tenho essa informação, mas o valor vai ser consideravelmente menor do que o Fluminense pagou por ele, tá? Então comenta a tua opinião sobre Santi Moreno aí nos comentários, porque pra gente finalizar o vídeo, o Fluminense renova com o René e aposta em estabilidade defensiva. Então o Fluminense está acertando uma renovação de contrato com o René até o fim de 27. O novo vínculo já foi registrado no bid da CBF e garante a permanência de um dos nomes mais utilizados e experientes do sistema defensivo do tricolor. É aqui um ponto bem importante, tá? Essa renovação não acontece por acaso, ela é consequência direta da regularidade que o lateral já mostra aí há algum tempo. Aos 33 anos, ele recebeu sim uma valorização salarial, tá? E ampliou um contrato que se encerraria ao fim da temporada. Então daqui a pouquinho mais, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Flu de graça, tá? Então, desde a chegada do técnico Zubeldia, em setembro de 25, René se consolida como um titular absoluto, mesmo com uma concorrência pesada na posição, tá? Foi ele quem se firma pela regularidade, pela recomposição e também por uma boa leitura de jogo, tá? E funções importantes, como bola parada e
cara, uma certa liderança dentro do elenco, tá? Em um pouco mais de um ano, ele já soma 59 partidas, 2 gols e 2 assistências, sendo o René um lateral muito mais apoiador, muito mais defensivo do que ofensivo, tá? Então, são números bons para um lateral, mas também o principal papel dele não é marcar gols ou dar assistências, né? É recompor a equipe, conseguir ali um avanço pelas beiradas do campo. Então, isso o René vem fazendo muito bem, obrigado, tá? Então, o Fluminense acerta um novo contrato, tem renovação para até o fim de 27 e uma ampliação de vínculo muito importante aí que o Fluminense, na minha opinião, fez, tá certo? Comenta a tua opinião, esse acerto te agrada ou não te agrada? Comenta aí, porque por hoje o Fluminense escalado chega ao fim. Obrigado por estar aqui, lembrando que este vídeo tem o apoio e a força da Bet Nacional. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, então dá uma passadinha lá. Joga com responsabilidade, plataforma para maiores de 18, tá certo? Um forte abraço, valeu, falou!